Olá, eu sou Luciana, eu coordeno o Laboratório de Estudos Cromossômicos do IB da Unicamp, do LABESC, e eu estou hoje aqui para contar para vocês um pouco do que nós temos feito em nosso laboratório. O principal interesse do nosso grupo de pesquisa é a evolução cariotípica em adultos. Nós buscamos, então, entender quais são as variações cromossômicas que aconteceram em um determinado período de tempo, quais são as possíveis causas que levaram a essas variações cromossômicas e as possíveis implicações que essas variações cromossômicas acabam tendo para a evolução das espécies de interesse, que no caso são espécies de amigos. Esse quadro resume a nossa estratégia de ação. Nós então analisamos cariótipos e genomas e interpretamos os dados gerados com essas análises à luz de inferências filogenéticas e filogeográficas, e assim conseguimos propor algumas hipóteses de evolução cariotípica. A análise dos cariótipos, a descrição dos cariótipos, nós fazemos com base em diversas técnicas, diferentes técnicas. Nós, então, utilizamos coloração convencional com guinça, localizamos regiões organizadoras de nucleolo, como essas mostradas aqui, detectamos regiões de heterocromatina, detectamos regiões com riqueza em AT, riqueza em CG, usando diversos fluorocromos, detectamos sequências específicas de DNA que nos ajudam a caracterizar os diversos cromossomos através da técnica de Fish, que está exemplificada aqui, e a análise conjunta, então, dessas técnicas nos permite descrever com certo nível de detalhe cada um dos cromossomos que compõem os diversos cariótipos que nós estamos interessados em comparar. A análise de genomas nós fazemos através de sequenciamento de nova geração. Em alguns casos, nós sequenciamos genomas completos, genomas de machos, genomas de fêmeas. Em outros casos, nós sequenciamos cromossomos microdissecados ou até segmentos cromossômicos microdissecados, como esse que a gente está vendo aqui nessa imagem. Para a inferência do parentesco entre as espécies, inferências filogeográficas, nós nos baseamos em sequências de DNA, então sequências tanto de origem mitocondrial como de origem nuclear, e aí então, em conjunto, todas essas análises nos permitem propor hipóteses de evolução cariotípica. Eu selecionei agora alguns exemplos de estudos que nós realizamos para exemplificar melhor a nossa estratégia de atuação. O primeiro exemplo se refere a um estudo que nós conduzimos com essa subfamília, a subfamília Parathematobine, em que nós inferimos que houve um aumento do número diploide. Essa subfamília é composta por 4 gêneros, Rupirrhana, Citrófris, Parathematóbios e Crossodactylodes, e nós pudemos inferir que o ancestral dessa subfamília deve ter tido um cariótipo com 2N igual a 22. Já as espécies viventes de Citrófilos e Parathematóbios apresentam 2N igual a 24. Em Crossodactylodes, existem espécies com 2N igual a 30, espécies com 2N igual a 32 e uma espécie, que é Crossodactylodes itambé, que apresenta 2N igual a 36 cromossomos. Nós inferimos, então, que houve um aumento gradativo do número diploide nessa subfamília, e agora nós estamos buscando quais são os rearranjos que realmente ocorreram, que justificaram esse aumento do número diploide, e até o momento nós já encontramos um possível rearranjo que consistiu numa fissão cêntrica de um cromossomo metacêntrico, como esse aqui, que é um cromossomo que atualmente nós encontramos nessa espécie, Crossodactylodes sp, e provavelmente, então, no ancestral que deu origem a Crossodactylodes itambé, ocorreu uma fissão cêntrica de um cromossomo como esse metacêntrico, originando 2 cromossomos subtelocêntricos, como esses dois que estão mostrados aqui. Como que nós fizemos essa inferência? A partir da localização de um sítio cromossômico pericentromérico nesse cromossomo metacêntrico e pericentromérico nesse cromossomo subtelocêntrico, que são sítios ricos em um DNA satélite específico, que é o DNA satélite PCP190. Esse DNA satélite ele tem se mostrado bastante útil para os nossos estudos. Esse é um DNA satélite que foi descoberto em nosso laboratório, e eu vou contar um pouquinho, então, da história dele para vocês. Esse DNA satélite ele foi descoberto nessa espécie, ele foi isolado, então, do genoma de Physalenus cuvieri. É um DNA repetitivo, cuja unidade repetitiva apresenta cerca de 190 pares de bases, e aqui a gente vê uma dessas sequências, então, repetitivas. Esse DNA satélite em Physalenus cuvieri se apresenta clusterizado em vários sítios pericentroméricos, como a gente vê nesse fiche aqui mostrado. Logo depois,
que essa sequência foi isolada de Physalimos cuvieri, nós começamos a compará-la com sequências já disponíveis no Genbank e percebemos, então, que parte da sequência dessa unidade repetitiva do DNA satélite PCP190 era muito similar à sequência gênica do DNA ribossomal 5S, que está aqui mostrada em vermelho. Então, existia entre essas regiões cerca de 70% de similaridade. E isso nos deu suporte para inferir que provavelmente esse DNA satélite é derivado do DNA ribossomal 5S. Mas essas sequências não são exatamente iguais, elas são distintas, inclusive quando elas são utilizadas como sondas em experimentos de Fish, elas revelam sítios cromossômicos distintos. Aqui à esquerda a gente vê sítios ricos em PCP190, no cariótipo de Physalimos cuvieri, e aqui à direita, sítios de rDNA 5S, também no mesmo cariótipo de Physalimos cuvieri. Depois que nós descobrimos, então, esse DNA satélite nessa espécie de Physalimos cuvieri, nós passamos a procurar por essa sequência em outras espécies de Physalimos e encontramos em diversas espécies de Physalimos sequências, então, similares àquelas encontradas inicialmente, então todas podendo ser classificadas como sequências de PCP 190. Depois disso, nós começamos a buscar por essa sequência em um outro gênero, que era um gênero proximamente relacionado filogeneticamente a Physalimos, que é o gênero Angistomops, e nós também encontramos DNA satélite PCP190 nessas espécies de Angistomops. Isso não é muito comum, geralmente DNA satélites tendem a ser mais espécies específicos, e aí nós começamos então a ficar intrigados, buscamos por essa sequência um gênero taxonomicamente mais distante desses dois que a gente já tinha estudado, que é o gênero Leptodactylus. E nós também encontramos essa mesma sequência nesse gênero. Esses três gêneros ainda eram de uma mesma família, e aí nós percebemos que existia uma região que era muito semelhante na unidade repetitiva dos PCP190, que nós estávamos encontrando, e uma região que era um pouquinho mais variável. Resolvemos, então, nos distanciar um pouquinho mais taxonomicamente daqueles gêneros já estudados e passamos a buscar a sequência em outras famílias. E aí nós encontramos também essa mesma sequência e, de novo, uma regiãozinha final da unidade repetitiva da sequência era um pouco mais diferente em relação àquelas que a gente já encontrava originalmente. E aí nós conseguimos perceber, então, que existia uma região mais conservada na unidade repetitiva de PCP190 e uma região mais variável. Em todos os casos, os experimentos de Southern blotting mostravam para a gente que se tratavam realmente de sequências repetitivas em tandem nos genomas em estudo, né? Por isso a gente vê esse padrão de escada que está apresentado aqui. Mas nós continuamos, então, trabalhando com esse DNA satélite e uma descoberta mais interessante foi feita numa outra família, que é a família de Illide, quando nós fomos estudar essa espécie aqui, que é Pseudis tocantins. Aí nós encontramos, então, dentro de uma única espécie, diversos tipos de sequências repetitivas que podiam ser classificadas como pertencentes ao DNA satélite PCP190. E aí, de novo, comparando todas as sequências já disponíveis até aquele momento, nós percebíamos uma região conservada entre todas as unidades repetitivas descobertas até aquele momento, e uma região mais variável. Entre essas regiões aqui mais conservadas, existia uma similaridade nucleotídica de cerca de 85%, então uma conservação até que grande. E aí, então, nós começamos a nos perguntar por que o PCP190 era tão diverso naquela espécie de Illide, aquela espécie chamada de Pseudis tocantins. E aí nós começamos a hipotetizar que, na verdade, isso poderia estar relacionado ao sexo, porque experimentos de Southern blotting mostravam que existia muito mais esse tipo de sequência em fêmeas do que em machos. E, realmente, quando a gente fazia experimentos de Fish, utilizando o PCP190 como sonda, nós descobrimos um bloco heterocromático presente no cromossomo W dessa espécie, bastante enriquecido em PCP190, e esse mesmo bloco, então, apresentava diferentes tipos aí das sequências de PCP190 descobertos no genoma dessa espécie. É interessante notar que a espécie irmã de Pseudis tocantins apresentava também uma regiãozinha enriquecida em PCP190, mas era uma região bem menor do que aquela encontrada no cromossomo W de Pseudis tocantins. E aí, então, a nossa inferência foi a de que aconteceu uma rápida amplificação de sequências desse DNA satélite em Pseudis tocantins, e isso, então, deve justificar a grande variedade de sequências nucleotídicas que nós encontramos dentre
essas sequências de PCP190 aqui em Pseudos Tocantins, o que não acontecia aqui na espécie 1. Bom, uma outra questão que se colocava nesse momento era essa que eu apresento aqui para vocês, né? Por que há uma região mais conservada na unidade repetitiva do DNA satélite PCP190 e uma região mais variável? E aí nós começamos, então, a tentar explorar possíveis explicações para isso, e logo nos lembramos que aquela região mais conservada, ela corresponde à região gênica do DNA ribossomal 5S, e a região variável, então, estaria para fora dessa região. E aí, nesse momento, nós formulamos uma hipótese de que poderia estar acontecendo uma recombinação eventual entre o DNA ribossomal 5S das diferentes espécies com aquela sequência de DNA satélite PCP190. Isso poderia estar levando para dentro do DNA satélite PCP190 regiões de NTS, então lá presentes do DNA ribossomal 5S, que já são bastante variáveis entre diferentes classes desse tipo de sequência gênica, e então isso favoreceria a observação então de regiões mais diversas aqui nesse segmento do DNA satélite PCP190. E recentemente nós encontramos um resultado que corrobora essa hipótese, já que nós encontramos um fragmento, está aqui exemplificado, um fragmento híbrido que tinha uma parte de PCP190 justaposta a um segmento de DNA ribossomal 5S. Isso mostrava, então, que realmente deve ter acontecido uma recombinação entre esses dois tipos de sequência. Aqui para cima, a sequência nucleotídica correspondente a esses segmentos que estão mostrados esquematicamente na parte inferior aqui do slide. Uma outra pergunta que continua ainda sem resposta é a seguinte: será que além disso, além dessa recombinação então eventual com o DNA ribossomal 5S, pode existir alguma pressão seletiva diferencial atuando nessas duas regiões da unidade repetitiva de DNA satélite PCP190? Será que essa região conservada tem um papel específico e, portanto, uma função, e, portanto, está sujeita a uma pressão seletiva maior do que essa região que é altamente variável? Para tentar ir atrás, então, de alguma resposta para essa questão, nós começamos a buscar em transcriptomas possíveis evidências de transcrição dessas unidades repetitivas de PCP190. E aí nós encontramos evidências de transcrição tanto da região conservada quanto da região hipervariável. Então agora nós estamos trabalhando com a seguinte hipótese: provavelmente não exista uma expressão, uma função diferencial para esses dois segmentos, né, para a região conservada e para a região variável, e agora nós estamos tentando entender exatamente qual é o papel desses transcritos de DNA satélite PCP190 lá na formação da heterocromatina, para tentar entender melhor a função, então, desses possíveis transcritos, né, e para uma melhor compreensão de como está acontecendo uma eventual seleção sobre esse tipo de sequência. Por fim, eu gostaria de falar rapidamente para vocês sobre uma grande linha de pesquisa aí do nosso laboratório que se refere à análise de cromossomos sexuais. Nós temos atualmente pouco mais de 7.500 espécies já descritas, esse número cresce rapidamente, e apenas cerca de 20% dessas espécies já foram cariotipadas até hoje. Dessas espécies já cariotipadas, apenas cerca de 55 apresentam cromossomos sexuais heteromórficos e, portanto, reconhecidos facilmente em análises citogenéticas clássicas. Dentre essas espécies, nós encontramos diferentes sistemas de determinação sexual, então tem sistemas XX, XY, ZZW, sistemas múltiplos, e em cada uma dessas categorias nós encontramos diferentes níveis de heteromorfismo, então desde cromossomos sexuais muito parecidos morfologicamente até cromossomos sexuais bastante distintos morfologicamente. Isso faz com que a análise de cromossomos sexuais seja uma importante ferramenta para estudo evolutivo de anfíbios. E nós, então, temos em nosso laboratório estudado algumas dessas 55 espécies, né, que apresentam dimorfismo cromossômico sexual para tentar compreender melhor a evolução cariotípica naqueles grupos.
Uma dessas espécies é Angistomorpis freybergi, que é uma espécie amazônica, que tem um sistema XXXY de determinação sexual. Aqui a gente vê o cariótipo de um macho, então, dessa espécie, aqui os cromossomos X e o cromossomo Y, e nesse caso, esses cromossomos estão hibridados com uma sonda que foi desenvolvida através da microdissecção desse cromossomo Y. Então, nós percebemos que essa sonda pinta todo o cromossomo Y, e detecta também uma região aqui pequena do cromossomo X. É através dessa região que o cromossomo X emparelha com o Y na meiose, como a gente está vendo aqui nesse anel meiótico. Essa sonda foi bastante útil para a gente comparar diferentes cariótipos, como a gente pode ver aqui nesse próximo slide. Então, aqui a sonda do cromossomo Y detectando, pintando todo o cromossomo Y de Angistomorpis freybergi, e essa mesma sonda detectou também o cromossomo Y da espécie Angistomorpis tetraci. Isso mostrava, então, para a gente que esses dois cromossomos são provavelmente homeólogos e compartilham uma mesma origem evolutiva. Quando nós utilizamos essa sonda no cariótipo dessa espécie, que é uma espécie que ainda não está descrita, que aqui está sendo identificada como clado F, nós também detectamos um cromossomo Y naquele cariótipo, mostrando então que esse cromossomo Y estava presente desde o ancestral comum aqui de todas essas espécies que nós estamos analisando. E essa história fica um pouco mais interessante quando nós olhamos para os cariótipos dessas duas linhagens aqui, que estão aqui identificados como clado D e clado A, são espécies que também ainda não foram descritas, mas estão em descrição. Essas duas linhagens não apresentam heteromorfismo sexual cromossômico. Então, nos machos, né, que era o sexo heterogamético nas outras espécies em análise, nós não encontramos nenhum heteromorfismo cromossômico em nenhum desses dois cariótipos. Isso sugere, então, que houve perdas independentes aqui do heteromorfismo cromossômico presente aqui desde esse ancestral comum. Por que isso ocorre? Por que essas perdas ocorrem e são até bastante frequentes aí em anulos? Existem algumas hipóteses que tentam explicar isso. Uma delas sugere que houve uma troca do sistema de determinação do sexo, e outras hipóteses sugerem que, por alguma razão, voltou a haver uma recombinação entre os cromossomos sexuais que já tinham um certo grau de heteromorfismo. E aí, nesse caso, nós levantamos a hipótese de que essa perda de heteromorfismo pode ter sido favorecida por eventual hibridação entre essas espécies aqui encontradas. Esse mesmo tipo de hipótese nós estamos levantando atualmente para explicar o que está acontecendo num outro grupo de anuros, que é um grupo conhecido como um complexo de espécies. Na verdade, tem várias espécies que ainda não foram descritas, espécies crípticas ainda presentes aí para serem descritas, e o nome desse complexo, Physalenus ephipter, Physalenus cuvieri. Existem várias linhagens genéticas distintas, então, dentro desse complexo. Essas linhagens são reconhecidas tanto por marcadores mitocondriais, como marcadores nucleares, como por marcadores cromossômicos, e aqui a gente vê algumas dessas linhagens já reconhecidas nesse complexo, né, cada uma dessas linhagens com uma cor distinta. E eu vou chamar atenção para essas duas linhagens aqui, a Physalenus ephipter, que está em azul, e a linhagem 1, que está aqui em vermelho. A distância genética encontrada com base em marcadores mitocondriais entre essas duas linhagens é consideravelmente baixa. É uma distância genética que pressupõe uma certa facilidade de fluxo gênico entre elas. Por outro lado, quando nós olhamos o cariótipo dessas duas linhagens, nós percebemos cromossomos sexuais heteromórficos apenas em Physalenus ephipter. Na linhagem 1, nós não encontramos os mesmos cromossomos sexuais encontrados em Physalenus ephipter. Essa diferença cariotípica sugere que uma possível hibridação entre essas linhagens poderia resultar num cariótipo balanceado que provavelmente teria um baixo fitness. Então, a nossa pergunta no momento é: será que essa diferença cariotípica seria uma barreira reprodutiva para essas duas linhagens? E aí nós vamos então estudar alguns exemplares que se encontravam numa região que ficava entre a região conhecida como área de distribuição de Physalenus ephipter, que está aqui em azul, e a área conhecida para a distribuição da L1, da linhagem 1, que está aqui em vermelho. Nós vamos estudar então essa regiãozinha aqui. Com base em marcadores mitocondriais, nós percebemos que nessa região então de interesse existiam indivíduos com haplótipos mitocondriais de Physalenus ephipter e também indivíduos com haplótipos mitocondriais de L1, aqui em vermelho. Quando nós estudamos marcadores nucleares, também nós encontramos nessa região aqui em azul, né,
dentre os indivíduos então coletados dessa região, indivíduos que tinham marcadores tanto de Physalenus efípter quanto de L1. Esses resultados sugerem, então, um contato secundário entre Physalenus efípter e L1, então, uma possível introgressão entre essas linhagens. Quando nós analisamos os cariótipos presentes, então, nesse grupo, nós percebemos, e agora nós voltamos a falar do DNA satélite PCP190, que o cariótipo de Physalenus efípter apresenta sítios cromossômicos enriquecidos em PCP190 no cromossomo 3 e no cromossomo DA. Já em L1, vários cromossomos, né, são portadores aí de sítios ricos em PCP190, então a região pericentrométrica de praticamente todos os cromossomos apresentam, então, riqueza nesse tipo de DNA satélite. Quando nós estudamos os indivíduos daquela região de contato secundário entre essas duas linhagens, nós encontramos um grande polimorfismo, então, com número de sítios cromossômicos portadores de PCP190 variando de 4 a 17, e aqui a gente tem um exemplo, então, de um dos cariótipos encontrados, em que a gente vê vários pares cromossômicos heteromórficos, né, formados, então, por um cromossomo mais parecido com o cromossomo de L1 e um cromossomo mais parecido com o cromossomo de Physalenus efípter. Nós não encontramos nenhuma evidência de hibridação de primeira geração, de híbrido de primeira geração aqui nessa zona de contato em estudo. Quando nós observamos agora os cromossomos sexuais, nós percebemos que na zona de contato nós encontramos heteromorfismo sexual cromossômico, mas os cromossomos aí encontrados não são exatamente os mesmos encontrados em Physalenus efípter. E relembrando a vocês que na L1 não existia heteromorfismo sexual cromossômico. Então, atualmente, nós estamos trabalhando em buscar evidências para a hipótese de que, nesses anfíbios, a hibridação acaba sendo uma força bastante importante para a origem de novos cromossomos sexuais, né? É isso que a gente está tentando mostrar aqui. Os resultados que eu acabei de apresentar foram gerados por alunos e ex-alunos, esses que estão aqui mostrados nesse slide, com a colaboração de vários pesquisadores, a quem eu agradeço imensamente, e também com o apoio de alguns órgãos de financiamento, a PESP, CNPq e CAPES. Eu encerro mostrando algumas fotos aqui do nosso laboratório, deixando alguns endereços para vocês buscarem mais informações a nosso respeito, e também o meu e-mail pessoal, e fico à disposição para quem quiser entrar em contato. Muito obrigada.